Depois de todo esse alvoroço lançado nas redes sociais alegando que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, você talvez esteja se perguntando: Trump ainda pode ganhar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as alegações de fraude nos Estados Unidos e sobre a ideia de que Donald Trump ainda poderia ser eleito se essa fraude fosse constatada. Se gostar desse vídeo, então deixa seu like, manda para um amigo, manda no grupo da turma em ensino remoto. E claro, se quiser continuar a ser a pessoa que olha as notícias no grupo da família e fala fake news, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Em primeiro lugar, as alegações de fraude eleitoral nos Estados Unidos são reais? Provavelmente não. Até o momento, não foi apresentada nenhuma prova de que tenha acontecido fraude nas eleições dos Estados Unidos. As únicas informações sobre isso foram reveladas pelo próprio Trump por meio do seu Twitter e por seus apoiadores. E claro, como eles têm interesse no resultado, a gente tem que desconfiar da palavra deles. Até que a gente tenha alguma evidência concreta, o ideal é não trabalhar com a ideia de que aconteceu fraude. E Trump começou a acusar fraude eleitoral há 2 meses atrás, bem antes das eleições. E isso, incrivelmente, foi a repetição de uma tática que ele adotou em 2016, sim, quando ele ganhou, quando ele disse que se ele perdesse a eleição para Hillary Clinton, seria por fraude. Trump esse ano focou seus ataques principalmente nos votos por correio, falando que eles seriam fáceis de serem fraudados. Só que os votos por correio são praticados nos Estados Unidos há quase um século e nunca tiveram problemas. E a falta de evidências para as alegações de Trump foi reiterada algumas vezes. Trump pediu recontagem em vários dos estados em que ele perdeu. Nos Estados Unidos, para pedir essa recontagem, você tem que fazer um pedido formal a um tribunal do estado em que a votação aconteceu. E esse tribunal vai permitir essa recontagem em alguns casos específicos. Na Geórgia, por exemplo, onde Biden conseguiu virar a votação nos 45 do segundo tempo, Trump conseguiu a autorização para a recontagem. E ele conseguiu essa autorização porque a distância entre os dois candidatos em questão de votos ficou abaixo de 0,5 pontos percentuais. E já que ficou abaixo disso e uma recontagem realmente poderia fazer um candidato passar o outro, a Geórgia autorizou. Mas precisa ter algum motivo assim. Nos outros estados em que o Trump perdeu, a distância foi maior que esses 0,5 pontos percentuais. Então, para conseguir a recontagem, Trump teria que apresentar um outro motivo para o tribunal. Fraude seria um bom motivo para o tribunal autorizar a recontagem, mas para que um tribunal aceite essa alegação, tem que existir provas de fraude. E elas têm que ser apresentadas para o tribunal. Trump não apresentou esses indícios em nenhum dos tribunais em que ele fez esse pedido e, portanto, não conseguiu essa autorização em outros estados. Justamente porque Trump não apresentou indícios dessas alegações, sempre que ele ou um membro de sua equipe tenta falar em rede nacional de fraude eleitoral, as emissoras de televisão são forçadas a cortar o pronunciamento. Mesmo a Fox News, que sempre foi o braço direito de Trump durante a sua presidência. Isso porque essas emissoras de televisão podem ser responsabilizadas por mostrar notícias falsas em rede nacional. E sobre a possível fraude nas eleições, até foi autorizada uma investigação pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr. Só que essa autorização aconteceu de um jeito um pouco estranho. No geral, cada estado cuida da sua votação. Se há problemas na contagem, você pede no estado em que essa votação aconteceu para que haja uma recontagem ou para que haja uma investigação sobre possíveis problemas na contagem. No caso, Barr deu uma orientação para que seja investigado a nível nacional as alegações de fraude eleitoral. Isso viola uma tradição de 250 anos dos Estados Unidos, mas está dentro das possibilidades do que Barr pode fazer. E isso se encaixa no histórico de Barr, que é de tomar decisões arriscadas que beiram o ilegal para agradar o presidente Trump. Mas, considerando todas essas situações, a gente pode resumir a 2 conclusões possíveis a partir dos fatos que a gente tem hoje. E são 2 conclusões possíveis porque é o século XXI, e o século XXI é difícil. A primeira conclusão possível é de que não existem provas de fraude eleitoral
e Trump está fazendo uma jogada desesperada para tentar resgatar a sua presidência. E a segunda conclusão possível é que os democratas conseguiram fraudar a eleição em 6 estados diferentes por dezenas de milhares de votos, sem deixar rastros, sem ninguém perceber, exceto o presidente Trump e jornais e estados de todo o país, inclusive os republicanos, estão juntos nesse conluio para ocultar a realidade. Eu deixo as conclusões para vocês. Ok, Bernardo, mas exercício mental aqui. E esse exercício é: se a eleição realmente tiver sido fraudada e forem apresentadas provas disso no futuro, existe a possibilidade de Trump se tornar presidente? Bem difícil. Ainda que fosse constatada essa fraude generalizada, não seria como se fossem anular todos os votos de Biden e contar todos os votos de Trump. Se a fraude é tão fácil na eleição dos Estados Unidos, poderia ter acontecido para qualquer um dos dois lados, afinal. Então, cada estado que constatasse essa fraude provavelmente faria a recontagem de cada voto. O problema para Trump é: Biden ganhou em 6 estados decisivos: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada e Arizona. E em alguns desses estados, Biden ganhou por uma margem expressiva de votos. Trump teria que conseguir virar em todos eles para conseguir a presidência. E isso seria um milagre ainda maior que produzir provas dessa fraude. E caso fosse o cenário calamitoso de é tudo fraude, que alguns republicanos estão alardeando pelo Twitter, seria difícil prever o que aconteceria. Talvez ocorressem novas eleições depois que conseguissem pensar numa forma nova, sem possibilidade de fraudes, que permitisse isso. Mas aí, se chegassem nesse ponto, já seria o fundo do poço para a democracia mais antiga do mundo, que teria concluído depois de 250 anos, que ela não sabe fazer uma eleição. Pois é, complicado. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixa o like, manda para um amigo, manda no grupo da turma, no grupo da família. E, claro, se quiser continuar se informando de temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Vejo vocês com o vídeo de amanhã. Obrigado.